Olá, tudo bem? Estamos aqui falando para você nesse vídeo, nesse canal, sobre a questão do governo Bolsonaro, e aí a gente vai começar a dizer que é preciso a gente ficar atento ao governo. Porque às vezes o oba-oba, nesse engajamento da população de Brasil Melhor, a gente acaba, se observar as anuências do governo, anuência do governo e o mais. A gente fica de uma maneira a engolir tudo que o governo quer. Vamos lá. No primeiro dia de governo, aí, os 100 dias, vai ser avaliado o comportamento do governo. Ele vai enfrentar três coisas que já está enfrentando aí de dificuldade, que é a violência, a questão da ideologia, que ele elegeu como prioridade, e também o governo está enfrentando a economia, a crise econômica. Até parece que a crise econômica não existe. Não, a crise econômica não se tem de uma hora para outra. É uma crise fabricada há mais de 20 anos. Ela vem aí em 13 anos do PT, mas não estava consolidada com o FHC. O FHC, no primeiro momento, tirou o Brasil da crise os 4 anos. Na sua reeleição, quando aquela chamada banda cambial acabou sendo desindexado o dólar, a economia entrou na real, e essa real causou um grande problema no Brasil, onde o dólar subiu muito, e na época do FHC, por exemplo, nós precisamos recorrer ao Banco Mundial muitas vezes, ao FMI. As regras no Brasil seria de acordo com o que a América queria. O Lula parece que resolveu o problema com a maquiagem aí política, não só contábil, mas como também monetária, quando teve a oportunidade de pagar totalmente a dívida externa, mas chegou lá a liquidar 90%, chegou até a propagar dizendo que tinha pago, mas não pagou, ficou lá um passivo ainda em dívida. É claro que as nossas reservas aumentaram, nós chegamos a 60 bilhões de passivo e 300 bilhões de ativos, lá na questão das nossas debêntures a nível do governo americano. Mas do outro lado, nós tivemos aí, por exemplo, a dívida interna muito abrupta, não só pelas taxas de juros distorcivas do Brasil, mas também porque o Brasil resolveu fazer um autofinanciamento com o dinheiro público, e aí endividou-se todos os bancos públicos, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e mais a Previdência Social. Então, esse governo, como é que ele quer resolver essa questão quase que crônica, ou pelo menos quase centenária, né? Meio século, praticamente, um quarto de um século, de crise econômica, de falta de crescimento, crescemos muito pouco. O crescimento nosso foi na época do Lula, que o máximo chegou a 8% ao ano, a nível mundial, quando a China crescia 14%. Então, aqui nós paramos, estagnamos, não desaceleramos, e sim nós não tivemos mais capacidade de crescimento, porque era uma fantasia financeira, uma fantasia econômica que estava fazendo. Então agora nós precisamos tomar o rumo certo. Para pegar essa credibilidade no mercado internacional, o presidente Bolsonaro está fazendo de tudo para poder entregar de uma maneira muito transparente para eles, para os investidores, o que é do governo. Então ele acha que para acabar com a crise econômica tem que fazer a reforma previdenciária, que eu vou gravar um vídeo só sobre a reforma previdenciária que o presidente quer apresentar ao Congresso, num vídeo à parte eu vou gravar porque é muito longo, que é a privatização, que eu acho que não privatizando setores essenciais, não só por uma questão estratégica de controle nacional, soberania nacional, como as energias, a geração que o Bolsonaro é contra, só distribuição e quem sabe até mesmo Furnas, porque se trata de energia nuclear. Aliás, Furnas não, a energia nuclear no Rio de Janeiro, naquela usina nuclear. A gente precisa entender que não é só isso, é uma questão também
de cidadania, não é só de soberania. A economia tem que ver se ao privatizar, e um exemplo está Rondônia, quando privatizou a energia elétrica aqui, a Eletronorte acabou entregando parte de Rondônia, ou seja, a geração de Rondônia para a iniciativa privada, ela aumentou 25% automaticamente das tarifas. A pergunta é, e a cidadania? Se é um produto essencial, como é que o cidadão vai poder pagar esses 25%? Então, a privatização tem que saber se está privatizando só para arrecadar, está privatizando só para entregar para o capital privado porque o público é muito oneroso. Qual o objetivo? Porque o FHC privatizou a Vale do Rio Doce porque não podia tocar a Vale do Rio Doce. E é a maior empresa privada do Brasil e podia ser pública. Daqui a pouco vão privatizar, por exemplo, a Petrobras. Estão privatizando algum setor da Petrobras. Daqui a pouco entrega tudo. A Embraer também praticamente privatizou. Está fazendo uma fusão aí com uma empresa estrangeira com potencial de venda dos 20% que fica para a Embraer vender futuramente. Então nós vamos ficar sem empresa nacional de aviação. Então são essas coisas que tanto fala que a nossa bandeira jamais será vermelha, que a nossa bandeira, até se for preciso sangue para que ela continue verde e amarela. Cadê o patriotismo? Cadê essa coisa tão de nacionalismo, como Getúlio Vargas disse que o petróleo é nosso e agora nós queremos entregar tudo. Então tem que ficar de olho nas privatizações para não privatizar a menina dos olhos, né? A menina dos olhos do Brasil, a galinha dos ovos de ouro. E tem que ficar alerta quem são essas pessoas que estão comprando. É uma ameaça? Quer dizer que se não for a China comprar, pode ser os americanos? Essa história de direita e esquerda é que está confundindo a cabeça do presidente Bolsonaro. Então nós temos que saber que a economia ela tem que ter um equilíbrio, mas não pode ser tudo no mesmo pacote com a ideologia. E aí vem outro caso aí, o positivo sobre a economia que o presidente está fazendo, que é a reforma tributária que é necessária e o novo pacto federativo, a distribuição da renda dos estados, a distribuição aí do Fundo de Participação do município e dos estados, que realmente tem que ser mudado, com mais dinheiro para os estados, porque os maiores problemas estão no estado. Não centralizar essa renda toda em Brasília, e aí Brasil para todos, e acima de todos, né? E Deus acima de todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, essa política aí, para a frase surtir efeito, precisamente que a distribuição seja justa, ok? Eu sei que o vídeo fica muito longo, eu vou só dizer para você que no ramo da economia aí, eu sou contra o modelo de privatização que o governo está mandando para o Congresso, pelo que está insinuando, e eu sou contra privatizar as empresas que estão dando certo. Tem que privatizar aquelas que o governo não está conseguindo tocar em frente e que não é nem estratégica e nem importante para o Brasil. Aí sim, seria aquelas empresas penduricalhas, inclusive algumas empresas e alguns bens que o governo tem, são decorrentes de penhoras. O cara vai lá, não consegue pagar imposto, faz um conto de conta, entrega o patrimônio. Então são massas falidas praticamente. Para que o governo ficar com isso aí? É como se fosse um pátio de um Detran, de algum estado, ficasse como patrimônio para o estado, arruma de carro sucateado. Tem que vender, desentulhar aquela coisa toda, ok? Outra coisa sobre a violência. Como é que o governo está enfrentando a violência? Ele tem somente uma receita. O governo Bolsonaro ele tem como combate à violência, pelo menos, a posse de arma para o cidadão. Não que seja o porte, a posse. Alguns estão querendo até que coloque nessa posse de arma, o direito do cidadão ter arma em casa, um cofre para guardar essa arma. O bandido chegaria e o cidadão pediria licença para poder, ou seja, seu ladrão, licença que eu vou abrir o cofre, que eu vou pegar uma arma para enfrentar você. Seria mais ou menos isso, na cabeça de alguns especialistas. Só que essa questão de arma em casa é um placebo. Ela é psicológica, é somente para o ladrão saber que na casa tem uma arma. O cidadão de bem jamais vai dar um tiro, nem no ladrão.
Cidadão de bem não quer arma. Cidadão de bem, ele quer, sabe o quê? Uma polícia bem armada, aparelhada, ostensiva, inteligente, que possa guarnecer o patrimônio e a família do cidadão. É isso só. Se o governo entender esse recado, quem quer arma é quem está afim de caçar, quem está afim de fazer tiro ao alvo, quem sabe até causar aí algumas vítimas de bala perdida. Então, quem quer arma é o curioso, ou aquele que tem má índole mesmo, aquele que quer se vingar, e se existe feminicídio sem arma, você imagina com arma em casa, como é que vai ser complicado. Então, essa questão da arma é uma prioridade que o governo está mandando para o Congresso, não sabe se aproveitar essa época do namoro, a bancada da bala, diz que a Taurus conseguiu aumentar aí na Bolsa de Valores 25% das suas ações. Isso acontece com os americanos que investem numa candidatura e depois ganha, de acordo com os seus candidatos eleitos, esse grande rendimento só das especulações financeiras. O Brasil, se entrar nessa onda, a gente está, digamos assim, frito. Outra coisa que o governo está fazendo, o Rio de Janeiro já está autorizando, é a polícia atirar para matar. E aí, não sei se vai conseguir matar tantos bandidos, não sei. Eu acredito que a inteligência ainda é a arma que a polícia tem, e com a polícia ostensiva no enfrentamento, mas não com ataque prévio. Ou seja, a polícia reagir é legítima defesa. A polícia agir antecipado, aí já seria igualar ao nível do bandido. Até quando a sociedade vai gostar disso, eu não sei. É claro que entre um pacote desse e um pacote que, como está, a gente apoia esse pacote, porque se a população não apoiar o governo em alguma medida, ainda que seja drástica, contra o crime organizado, esse crime organizado vai fazer a população civil refém. Então é melhor que o Estado enfrente isso, ainda com burrice, mas em frente. E aí a gente vai para o terceiro tema, que é a ideologia. Ideologia sabe como é que é, né? É mais fé do que... são teses. Né? A ciência quer coisas concretas, descobertas, e aí inventa tese. E já existem os outros ideológicos que é de fé. Um exemplo, a ministra da Família quer acabar com, na escola, por exemplo, com o criacionismo. Não é fácil. Primeiro, o governo, para acabar com essa ideologia de esquerda, ele está despetetizando o governo, os órgãos todos, não só mandando embora aqueles que são petistas, né, pelo menos que não estão em concurso, mas as ideias deles estão, inclusive de professores e outras camadas de formador de opinião. E quem for contra a ideologia do governo, da direitista, está tirando fora. Um exemplo é sobre essa questão de como mudar não só a crença de que você não é fruto da evolução, é fruto da criação, numa sala de aula e também na sociedade, se todas as teses acadêmicas mundiais são formadas pela ideia do Darwin. E aí a gente não vai brigar só com o Paulo Freire, que vão tirar esse plano de educação do Paulo Freire, essa ideia esquerdista dele, comunista, realmente, né, que tudo pode, proibido proibir, só que tem um detalhe. Aí vem a questão do Darwin. Quando o Darwin inventou o negócio da evolução, foi uma questão também, historicamente, ligada à política, inclusive de Hitler. Mas, digamos que tem muitos anos e o mundo já se adequou a isso. Então o Brasil, se um ponto fora da curva, não vai ser uma política de 4 anos. Então o Bolsonaro está fazendo a política, pensando na futura geração, como ele diz, mas é uma geração de 20 a 30 anos para frente. Tomara que ele não queira ficar esses 20 a 30 anos no poder, porque isso não seria democracia. Seria realmente uma, não digo ditadura, mas pelo menos uma perpetuação, um modelo novo de governo. Para não falar que eu não falei do Bolsonaro os positivos, eu gostei do seu organograma de mandato, de gestão, onde ele deixou que os ministros, ele escolheu os ministros escolhesse o seu primeiro escalão, e o primeiro escalão escolhesse os seus diretores. Isso faz com que o governo fique uma pirâmide lá em cima, no topo,
e comandando todos os outros setores sem nenhum esforço. Quando ele concentra o poder, ele acaba atraindo para ele os bônus e os ônus. Agora ele fica só com os bônus porque todo mundo manda relatório para ele. E aí ele reúne o conselho toda semana, que é escolher agora terça-feira. Realmente, nesse aspecto, ele está fazendo a coisa certa. A única coisa certa que eu vejo nesse governo é a maneira do organograma de como comandar o país. Mas as medidas ainda, a gente nem testou ainda o Congresso, porque afinal de contas vai saber se nesse novo Congresso, esse Congresso fim de carreira aí, os viciados estão indo embora, espero que os que entrem sejam os recuperados e a gente vai esperar que realmente o governo possa fazer diferença, tá bom? Eu volto com mais um vídeo falando sobre a Previdência. É necessário ter um vídeo exclusivo falando desse capítulo, porque o governo quer vender um gato, mas não é gato, é lebre. Aqui nesse canal você fica sabendo tudo sobre tudo que o governo está fazendo e também como deveria fazer. Pelo menos você não vai ser desavisado. Gileno com G de Governo.